Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, nessa semana. Eu creio que Deus vai falar contigo através da palavra dele, A gente sempre começa o programa, com o momento da oração. Daqui a pouco nós vamos botar um louvor abençoado. Nós sempre iniciamos o programa com o momento da oração, Vamos para o momento da oração para dar início ao programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, coloca aqui esse estúdio, coloca aqui, Pai, tudo que for feito, tudo que for direcionado, Pai, para essa pessoa, para esse jovem, para essa mulher, para esse idoso que me vê nesse momento através da Nova TV Canal 14, que é onde chegar essa palavra, Pai, que é onde chegar essa oração, Pai, que vidas possam ser mudadas, que vidas possam ser transformadas, porque poder há na Sua palavra. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, assim coloco tudo diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus, e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Abençoando aqui os anunciantes, os patrocinadores, os amigos, parceiros que anunciam comigo aqui, que Deus possa abençoar todos, anunciantes e patrocinadores em nome de Jesus. Vamos, ouvir um louvor da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de Ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do Seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de Ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do Seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do Seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. E arrependido estou.
Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra para meditação. Eu creio que Deus vai falar contigo através desta palavra, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios é livro de Salomão, um homem muito sábio, um homem muito inteligente, a qual dentro da sua palavra aqui ele nos ensina, por tudo que ele viveu, tudo que ele passou com Deus, ele nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 27. Ele diz aqui no versículo 4: exaltação a adquirir sabedoria e apartar-se dos caminhos dos ímpios. Provérbios capítulo 4. Exortação a adquirir sabedoria e apartar-se dos caminhos dos ímpios. Ele diz aqui: ouve, filho, a correção do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Pois vou-lhe dou a doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tendo o único diante de minha mãe. Ensinava-me e me dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça nem te aparte as palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, sim, com tudo que se possui, adquire conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Olha que coisa linda. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçará os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminhos do mal. Evita o passo de largo, desvia-te dele e passe de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da iniquidade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras e minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-a no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os lábios, os teus olhos olhem diretos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Podera a vereda dos teus pés. Olha que palavra linda. Podera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda, olha que lindo, não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Filho meu, atenda a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. Então aqui, através desta palavra, o que Deus fala para mim e para você? Às vezes a falta de sabedoria, a falta de entendimento nos destrói. Porque aqui, através desta palavra, no livro de Provérbios, capítulo 4, Salomão foi um homem muito inteligente, um homem muito sábio. E aqui dentro desta palavra, ele fala para mim e para você, ele diz: a exaltação a adquirir a sabedoria e apartar-se dos caminhos dos ímpios. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conheceres a prudência. Pois vou-lhe dou a doutrina, não deixe a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tendo único diante da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: retém as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência,
Não te apartes, olha que coisa linda, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Amando-a, ela te conservará. A sabedoria é coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, sim, com tudo que se possui, adquire o conhecimento. O que esta palavra aqui fala para mim e para você dentro desse versículo? Às vezes, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, entramos em coisas erradas, envolvemos com coisas erradas, mexemos com coisas erradas por falta de sabedoria. Então aqui através do livro de Provérbios, livro de Salomão, dentro da palavra de Deus, ele diz que para que nós possamos adquirir a sabedoria. E de que maneira? Através da busca com Deus. É Deus que dá a sabedoria, é Deus que dá o conhecimento, é Deus que dá o espírito da revelação, do conhecimento e do saber. Porque Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então muitas vezes as pessoas se autodestroem, as pessoas às vezes se acabam por falta de sabedoria. Você vê aí quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, até pessoas de idade se autodestruindo, às vezes no vício, às vezes em coisas ilícitas, às vezes na droga, às vezes na prostituição, às vezes num vício que a pessoa não consegue largar, às vezes por situações que ela vai e se envolve, acaba perdendo a tua vida por falta de sabedoria, por falta de entendimento e de conhecimento. Então aqui ele diz no versículo 5, ele diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência. E não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, sim, com tudo que se possui, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Te dará na tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida e paz. Então aqui, através desta palavra, através de Provérbios capítulo 4, Deus nos ensina a buscar a sabedoria, a buscar o conhecimento, o entendimento. Como eu disse, muitas pessoas às vezes por falta de sabedoria se destrói, até se mata, ou até vezes entra em situações que acaba com a vida dela. Por quê? Porque ela busca as coisas de uma forma errada, ela se envolve em situações de forma eloquente, não busca entender aonde ela está se envolvendo, não busca conhecer o campo a qual ela está andando, ela não procura ter sabedoria e entendimento para poder entender que a vida é feita de escolhas. Uma escolha errada acaba com a nossa vida. Uma decisão errada acaba com a nossa vida. Por que então aqui ele diz que nós temos que buscar em Deus sabedoria e conhecimento? Todo dia nós temos que pedir: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento. Eu sempre peço: Senhor, me dê entendimento. Nós não somos o dono da verdade, nós não somos o dono do conhecimento, nem o dono da sabedoria. Quem dá sabedoria é o Senhor, é Deus. Então, quando ele diz aqui no versículo 7, ele diz: a sabedoria é coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, sim, com tudo que se possui, adquire conhecimento. Porque tem pessoas, às vezes, que ela tem conhecimento de muita coisa, mas ela não sabe viver. Porque existe sabedoria e existe o conhecimento e o entendimento. Tem pessoas que têm sabedoria humana, mas não tem sabedoria espiritual. Ela conhece tudo que é material, mas não conhece o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele está envolvido com o mundo físico. Por que tem pessoas que caem em laço? Por que tem pessoas que caem em armadilha? Por que tem pessoas que às vezes perdem a vida? Porque ela está só buscando o lado material. Ela não está vendo o lado espiritual, o lado que move contra mim e contra você. Porque existe uma luta espiritual, existe uma demanda espiritual entre céu e terra. E o nosso maior adversário é Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele diz adquirir a sabedoria, é exatamente a gente saber aonde a gente está andando, com quem a gente está se envolvendo, com quem a gente está
se caminhando. Por quê? Às vezes você está caminhando para a morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que o homem anda que são caminhos de morte. Porque ele está indo fora da direção de Deus, ele está indo fora do propósito de Deus, né? A gente vê aí quantos homens na Bíblia perderam a sua vida por falta de sabedoria. Sansão foi um homem de Deus, um nazareno escolhido por Deus. Por causa de uma escolha errada, ele escolheu se envolver com uma mulher, né, completamente fora daquilo que Deus botou diante dele. E ali ele se perdeu, né, por falta de saber. Ele entregou o coração dele para aquela mulher, para Dalila, e ali, naquele momento, ela traiu ele, entregou ele para os filisteus, cegou ele e destruiu ele, porque Sansão escolheu uma mulher errada para se envolver, uma escolha errada. Ele não teve sabedoria para se envolver, ele se envolveu sem ver o final. E o que aconteceu? Ele perdeu a vida dele. Então, quando Deus diz aqui que nós temos que buscar em Deus sabedoria, todos nós, né, sabemos que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós deixamos a desejar, nós não somos o sabidão, o entendido, o conhecedor, não, nós também somos falhos, nós erramos. Eu também não sou o dono da verdade. Eu todo dia peço ao Senhor, me dá sabedoria, me dê entendimento. Se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver, abre os meus olhos, abre a minha visão, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Nem tudo a gente consegue ver. Tem coisas que nós temos que buscar em Deus para a gente conseguir enxergar e termos uma visão ampla daquilo que é e daquilo que não é de Deus. Que nem tudo que vem para nós é de Deus. Nem tudo aquilo que vem diante de nós é de Deus. Às vezes é o inimigo, é Satanás querendo armar laço, armar armadilha, querer nos ceifar. Então aqui, através dessa palavra, no livro de Provérbios capítulo 4, né, a importância de nós buscarmos a sabedoria. Você pode ter a sabedoria da letra, você pode fazer as melhores faculdades, estudar nos melhores colégios, amém, é bênção. Mas a sabedoria espiritual, ela vem de Deus. O conhecer de Deus, o conhecer a palavra de Deus, ele vai te dar conhecimento, entendimento para poder viver nesse mundo. Por quê? Às vezes uma escolha que nós fazemos errada, uma posição, um segundo que nós nos posicionamos, seja às vezes no momento de raiva, no momento de ira, no momento às vezes que você está com raiva de alguma coisa, no momento que você está nervoso, uma escolha errada, você pode ser ceifado ou ceifar a vida de alguém. Uma posição que, às vezes você numa discussão, numa briga, num momento de raiva, num momento de ira, num momento que você está nervoso, um momento que você perde o controle por falta de sabedoria, você perde a tua vida. Às vezes você pode ir preso, você pode ser ceifado ou tirar a vida de alguém. Por quê? Porque faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou o conhecer, ter discernimento espiritual para você conhecer o que está ao seu derredor. Eu falo isso, né, com um pouco de ousadia, porque eu já passei por muita coisa na minha vida. De eu olhar e falar, meu Deus, e agora? E ali eu tive um pouco de entendimento para ver o cenário, para poder me livrar. Se eu tivesse ido pela força do momento, se eu tivesse ido pelo meu impulso, eu tinha, infelizmente, abrido a própria cova para mim. Eu tinha abrido a própria sepultura para mim entrar dentro dela. Porque a nossa vida, como eu disse, é feita de escolha. Uma escolha errada acaba com a nossa vida. Isso é em tudo na nossa vida. Em tudo. É num relacionamento, é numa conversa, é numa briga, é num trânsito. Às vezes você num trânsito dirigindo, se você não tiver sabedoria, tiver uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, se ela falar nervoso com você, falar loucura com você, se você se inflamar, ficar agitado, você vai pela carne, você comete às vezes uma atrocidade, algo às vezes que vai te fazer você ali, né, perder o controle e cometer um ato ilícito. Quantas pessoas às vezes, né, você vê pessoas às vezes super inteligentes, homens formados, mulheres formadas, por um descuido, por uma escolha errada, acaba com a sua vida, é ceifado, ceifa a vida de uma pessoa, porque a nossa vida é feita de escolha. Uma escolha errada, coisa de segundo, você se perde e pode às vezes entrar em situações que você não consegue mais reverter por falta de sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, esta palavra aqui se encontra no livro de Provérbios capítulo 4, e aqui no versículo 8 ele diz, exalta e ela te exaltará, abraçando tu ela te honrará,
dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras te fiz andar. Por ela andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho do mal. Evita-o, passe de largo. Olha o que ele diz aqui: evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passe de largo. Porque aqui dentro dessa palavra fala exatamente sobre isso. Se desviar do que não presta. Se você está num lugar que você vê que não está valendo a pena, que aquilo ali vai te trazer problema, sai fora, sai daquele lugar. Porque tem lugares que se você frequentar, lugares que você entrar, às vezes você está entrando em laço, em armadilha. Passa de largo. Às vezes por você entrar em situações erradas, você perde a tua vida. Por isso que ele diz aqui, ó, não andes na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho do mal. Se você está vendo que o negócio não está legal, aquele caminho ali não é bom, é um caminho mau, é um caminho que vai levar você para o abismo, se retira, tira os teus pés, porque vai levar você para o caminho, vai levar você para o abismo, vai levar você para a sepultura. E aqui no versículo 15 ele diz: evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passe de largo, passa longe. Se você viu que o lugar não é bom, um lugar que é de trevas, um lugar que só tem coisas perigosas, um lugar que tem coisas que não é bom para você, passa longe, passa longe, para você não se contaminar e cair em armadilha. E aqui no versículo 16 ele diz: porque não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do ímpio olha que linda essa palavra, o caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeçam. Filho meu, atenda para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem diretos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Podera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha que linda esta palavra, ó. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. E ele diz aqui, ó, podera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Filho meu, atenta à minha sabedoria e à minha razão, inclina o teu ouvido. Então, meu irmão, minha irmã, através desta palavra aqui, no livro de Provérbios capítulo 4, esta palavra, no livro de Salomão, Deus nos ensina de várias formas como nós podemos viver uma vida com sabedoria, uma vida com conhecimento. Como eu disse, a nossa vida é feita de escolhas. Uma escolha errada é abismo. Dependendo do que nós fazemos de forma errada, acabamos com a nossa vida. É coisa de segundo. Nós vemos aí quantas pessoas, às vezes, por causa de segundo, vai preso. Por causa de segundo, acontece um acidente de carro. Por causa de segundo, por causa de uma discussão, o outro mata o outro no trânsito. Por causa, às vezes, de uma discussão entre família. Às vezes, um pai mata um filho mata o pai, uma mãe mata o filho, o esposo mata a esposa, porque é coisa de segundo, coisa de minuto, você acaba com a tua vida por falta de sabedoria. Tem hora que você tem que contar 10 minutos, refriar a cabeça, botar a cabeça no lugar, pensar o que você está fazendo, para você não cometer atos ilícitos. Eu falo isso, irmãos, por experiência, eu já passei e passo por muitas situações
de eu olhar o cenário e falar, meu Deus, o que é isso? Você tem que se refrigerar. Tem hora que você tem que fingir que nem está ouvindo, para você não entrar em laço. Porque o diabo, ele é sujo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele usa pessoas para nos desafiar. Ele usa pessoas para nos afrontar, para botar a gente nervoso, agitado, para botar a gente irado, para a gente cometer atos ilícitos e perder a nossa tão grande liberdade. Porque o inimigo da nossa vida, o propósito dele é ceifar. E muitas vezes no meio desse contexto, por falta de sabedoria, cai no laço de Satanás. Eu falo que muitas vezes eu quase me vi, quase que eu caí. Eu oro muito, peço, Senhor, me livra do laço, me livra da armadilha, me livra, Pai, dessa situação a qual me encontro, porque todos nós somos reféns todo momento. Todos nós não somos o tempo todo completamente espiritual. Tem hora que a gente está desapercebido, tem hora que a gente está descuidado, e é exatamente nesse momento é que o inimigo ele articula contra mim e você para ceifar e para tirar a nossa paz. Então, meu irmão, que dentro desta palavra, no livro de Provérbios, capítulo 4, ele diz, ouve, filho, a correção do pai, ouve, filho, a correção do teu pai, estás atento para conheceres a prudência. Então, aqui, através dessa palavra, Deus nos ensina a adquirir a sabedoria. Você pode ter tudo no mundo, mas você tem que buscar em Deus sabedoria. Como eu disse, você vê quantos jovens com 18, com 15, com 20 perdendo a vida, por quê? Porque acha que a vida é só viver. Vamos curtir, vamos para balada, vamos beber, vamos passar a noite fora. Eu falo que eu já fui jovem, eu já gostei disso. Eu quase perdi minha vida quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu quase perdi, bebia, gostava da farra, gostava da noitada. Sofri um acidente, quase perdi minha vida. Por quê? Eu não tinha entendimento, eu não conhecia as coisas de Deus. Eu queria viver uma vida de qualquer maneira, eu queria viver na noitada, na bagunça, mas até um dia, Deus me chamar, Deus me resgatar, para hoje eu estar aqui passando essa experiência qual Deus fez para eu poder estar aqui passando para você. Então, a importância de nós buscarmos em Deus, porque você vê quantas pessoas perdendo a vida, quantos jovens, quantas mulheres, quantas pessoas idosas, por às vezes coisa de segundo. Às vezes você atravessar numa avenida, você pode perder a sua vida por às vezes você não olhar para o lado, São vários contextos de coisas que pode acontecer. Como eu disse, a nossa vida é feita de escolhas. Uma escolha errada acaba com a nossa história, acaba com a nossa trajetória. Isso é num relacionamento, isso é vivendo a dois, isso é no trabalho, é num trânsito, é você às vezes, de repente numa conversa, você discutindo, no fervor do momento você falar alguma coisa, às vezes ali a pessoa pode tomar uma atitude e tirar a tua vida, ou você tirar a vida dela. Então nós temos que ter muito prudência, muito cuidado e buscar muito discernimento, muita sabedoria em Deus, para a gente não cair no laço do diabo. Que todo momento Satanás ele articula o mal, ele articula cilada para mim e para você. Então a importância, Por que hoje nós estamos vendo aí quanto número de feminicídio, quantos homens matando as mulheres, quantas mulheres matando os homens, quantos homens indo preso, O homem se separando, mulher largando teu marido, e ali naquele contexto o homem fica com raiva, tira a vida da esposa, a mulher tira a vida do seu esposo, o homem trai a mulher trai o homem, e dentro desse contexto Satanás usa exatamente dentro desse contexto para tirar a vida um do outro, entrar briga, entrar contenda, entrar discussão, e ali tirar a vida de pessoas às vezes dentro desse contexto. Um descuidozinho, uma escolha errada, como eu disse, uma palavra que você fala errado, acende um fogo e ali você pode ceifar ou ser ceifado. Quantas pessoas às vezes numa discussão tira a vida do outro, porque escolhas erradas, momentos errados, na hora errada, e ali você, quando a pessoa vai pensar, vai botar a cabeça no lugar, já foi tarde demais, já cometeu o ato, agora vai pagar, vai preso, vai pagar o preço daquilo qual o ato que ele cometeu, e vai ser um preço muito alto. Então, aqui através desta palavra, Jesus, através do livro de Provérbios, livro de Salomão, capítulo 4, ele nos ensina a adquirir, ele diz, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca,
Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal a adquirir, pois a sabedoria, assim, com tudo que se possui, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. E ele diz no versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida e paz. Então, meu irmão, que você possa meditar dentro desta palavra. O programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar. Livro de Provérbios, capítulo 4. Medita dentro desta palavra, adquirir conhecimento, sabedoria e inteligência dentro da palavra de Deus e buscando discernimento do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha falar no coração de cada um, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, né? Vamos para o momento da oração, para o término do programa, né? Abençoando aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam comigo aqui. Que Deus continue prosperando, abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos, né, para o momento da oração, para o término do programa em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala no coração deste jovem, fala no coração desta mulher, fala no coração desse idoso, que aonde chegar esta palavra, Pai, que vidas possam ser libertas, Pai. Libera sabedoria, Senhor, libera conhecimento, libera inteligência, libera discernimento, ó Pai, para que as pessoas possam entender, Pai, que é na Tua palavra, é no Teu conhecimento, é na leitura da Tua palavra, Pai, é que nós conseguimos, ó Pai, viver, ó Pai, uma vida com sabedoria, Pai. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas Tu, Pai, nos capacita para podermos ter sabedoria, Pai, para viver neste mundo, Pai. Assim, Pai, coloca esse programa diante da Tua presença, coloca aqui tudo que foi falado, Pai, diante do Teu altar, Pai, que aonde chegar essa palavra, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, uma semana cheia de paz, em nome de Jesus. Amém.